Estávamos falando sobre doentes, citações dos sábios a respeito de doença e doentes no Talmud. O Talmud nos chama a atenção para algo que nem todos conhecem ou percebem. No Tratado Baba Metzia 87a, quando nós encontramos na Torá pela primeira vez referência à doença. Isso ocorre, na verdade, mais de 20 gerações depois da criação do mundo. E, de fato, afirmam os nossos sábios que Ad Yaakov Avinu, até o nosso patriarca Yaakov, que era a 23ª geração, até Yaakov Avinu não havia doença. Havia, por assim dizer, quando era chegado o fim, havia a morte súbita. Não havia doença. Vai Yaakov, e somente quando chegou Yaakov Avinu, ele pediu a Deus, Bikesh Rachamim, pediu misericórdia, que a pessoa ficasse enferma, ficasse doente antes de falecer, para que assim ela pudesse organizar um pouco a vida, a família, deixar instruções, orientações, preparar os familiares para o que está por vir, etc. E a partir de Yaakov é que começou a haver doença. Antes havia vida e morte sem a doença. E pelo pedido de Yaakov, a partir dessa geração, começa a haver a doença antes do falecimento. Talmud nos conta no Talmud Yerushalmi, Yomá, capítulo 8, Alachá 4, isso é em relação a leis de Yom Kippur, que no Yom Kippur nós não comemos, não bebemos, etc., a não ser uma pessoa que esteja passando mal e às vezes tem até risco de vida, de comprometer sua saúde, se ele não comer ou beber. O que acontece se há um conflito? Se o médico diz que a pessoa precisa comer, a pessoa está cismada, não quer comer, mas o médico está afirmando que precisa comer. Se escuta a opinião do médico. E se for o contrário, o médico diz que a pessoa aguenta, mas a pessoa diz, olha, eu estou morrendo de fome, eu preciso comer. Então nos afirma o Talmud, Chole Omer Yachol Ani Latzum. Se o doente diz, não, eu consigo jejuar, consigo continuar o jejum de Yom Kippur, e já o médico fala, Eino Yachol, não, isso vai ser prejudicial para a saúde dele, ou que não vai aguentar ou não vai fazer bem, nós damos ouvidos ao médico. Por outro lado, se o médico diz, de fato, ele aguenta o jejum, ele pode ficar sem comer, mas o doente diz que está padecendo de fome, Eino Yachol, eu não consigo mais jejuar, Shomim Lachole. Nós damos ouvidos ao doente. Ou seja, até mais do que a opinião do próprio médico nesse caso. Né? E daqui nós também aprendemos e entendemos que em certos aspectos somente o próprio doente conhece o seu sofrimento. Os médicos, é claro, que entendem, conhecem, mas quem está padecendo, quem está sofrendo, quem está sentindo na pele é o próprio doente. Por isso, nesse caso, por mais que o médico diz, olha, ele aguenta, ele pode jejuar, mas se o doente mesmo está dizendo, eu não consigo, nós seguimos a linha daquilo que o doente está falando. No Talmud Yerushalmi, Tratado Brachot, capítulo 4, Alachá 4, Kol HaCholim Becheskat Sakana. Todos os doentes, todo tipo de doença oferece um certo risco e perigo, por isso devemos ser cuidadosos com todo tipo de doença e enfermidade para tratá-la e não desprezar. Por outro lado, no Talmud Gitin 28a, afirmam os nossos sábios, Rov HaCholim Lechaim. A maioria dos doentes, graças a Deus, eles sobrevivem à doença. A maioria dos doentes acabam vivendo. Então, por um lado, nós devemos considerar que há um risco em toda e qualquer doença e sermos cuidadosos, tratá-la, tomar remédio, procurar um médico, etc. Mas, por outro lado, também devemos sempre ser esperançosos e saber que a maioria dos doentes vive e sobrevive.
Nós sabemos que existe uma mitzvah de Bikur Cholim, de visitar enfermos, de prestar solidariedade para uma pessoa que está doente, ir levantar a moral, ir trazer esperança, ânimo para a pessoa. E é bom saber, assim falam sábios no tratado Shabbat 12b, Shekhinah lemala mirashotav shel choleh. Quando alguém visita um doente, que saiba que a própria Shekhinah, a própria revelação da presença divina se encontra na cabeceira do doente. Então, é uma mitzvah e a pessoa deve saber que quando ele visita o doente, ele se encontra também com a própria Shekhinah, com a própria presença de Deus.